Nesse vídeo aqui são 3 notícias importantíssimas para você, torcedor tricolor, ficar ligado nas notícias do Fluminense. Saiu agora informação importante que clube brasileiro, clube que vai disputar a Libertadores, sondou o jogador do Fluminense. Meu Deus do céu, tá todo mundo querendo o jogador do Fluminense, gente. Fluminense entra na briga por atacante, destaque do Campeonato Carioca, e também divulgada a primeira parcial de ingressos para Fluminense Portuguesa. Fluminense voltando a jogar aí depois de mais de 12 dias sem jogar no Campeonato Estadual neste sábado. São essas informações que eu vou trazer, deixar a minha opinião, conto com a audiência de vocês. Então, ó, desde já, meus amigos, já deixe seu comentário aí da onde que você está falando, bairro, cidade, estado, país, Central Fluminense alcançando várias partes do mundo. É muito legal ter a participação de vocês. Ó, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like, ative as notificações. Vem com a Central Fluminense, família, tá crescendo demais. Aqui é o canal mais democrático da Flu YouTube. A gente acolhe muito bem vocês aqui nesse bate-papo gostoso sobre Fluminense Futebol Clube. Estamos aqui todos os dias trazendo essas informações em vídeos durante o dia, tá certo? Vamos começar com as informações? Esse vídeo aqui deve ser um pouquinho mais curto, porque são informações objetivas, divulgada a primeira parcial de ingressos para Fluminense e Portuguesa neste sábado no Maracanã. Fluminense, você sabe, torcedor tricolor, que enfrenta a Portuguesa nesse sábado no Maracanã pela 9ª rodada da Taça Guanabara, e para a partida já foram vendidos mais de 10 mil ingressos. A informação é do sempre jornalista do O Globo, sempre está trazendo aí essas informações de parcial, Marcelo Neves, né? Ele tuita aqui na sua rede social, lá no Twitter, mais de 10 mil ingressos vendidos para a partida desse sábado para o Campeonato Carioca. Importante, todos os planos já podem fazer o check-in desde a última quarta-feira, às 10 horas da manhã, foi iniciada a venda geral online para não sócios e torcida visitante. Nesta quinta acontecerá a abertura dos pontos físicos, perdão. Lembre, todas as informações sobre o serviço estão disponibilizadas aí nas redes sociais do Fluminense Futebol Clube, tá certo? Vai ao estádio, galera, vai lá apoiar o Fluminense, porque o time tá precisando, o Fluminense tá começando a se recuperar na temporada, né? O último jogo, aquela vitória gostosa em cima do Vasco por 2-0 com o gol do meio-campo do Germán Cano. Vamos para a segunda informação aqui, e essas duas últimas informações já deixam o negócio mais quente, né? São informações que saíram agora à noite, porque o Fluminense, meus amigos, entra na briga por destaque do Campeonato Carioca, o artilheiro do Campeonato Carioca, e entra na briga contra o Vasco. O Fluminense está na briga pelo atacante Lelê do Voltaço. Ele também está fazendo L no Campeonato Carioca. É informação de Vitor Lessa, radialista, jornalista da Rádio Globo, que o Fluminense entrou na briga pelo atacante Lelê, de 25 anos, do Volta Redonda. O Vasco é outro clube interessado na contratação do artilheiro do Campeonato Carioca, com 7 gols. Recentemente, o jornalista Vene Casagrande, do jornal O Dia, informou que o Vasco concordava em pagar 500 mil pelo empréstimo e desejava colocar uma cláusula de 5 milhões por 70% dos direitos econômicos de Lelê. O Profut Itaboraí, donos de direitos federativos do jogador, ainda não deu aceite no montante relacionado à cláusula. De acordo com o Lessa, o Fred ligou para o Lelê na última quarta para tentar convencê-lo a não jogar pelo Volta Redonda contra o Falcon pela Copa do Brasil no Sergipe, pois se fosse a campo não poderia mais defender outra equipe na competição. O Fluminense só entra na terceira fase. O pedido do Fred não funcionou. O atacante não só foi a campo, mas como fez um dos gols da vitória do Voltaço por 3-1, que valeu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Em 9 jogos em 2023, o Lelê marcou 8 gols e deu uma assistência. Além dos bons números, o atacante tem se mostrado com muita qualidade técnica e tática nos jogos do Volta Redonda, o que fez clubes como Bahia, Atlético Paranaense e o próprio Vasco, que está, né, tentando negociar com o jogador, a consultarem a situação. Eu vi jogos do Lelê, não só contra o Fluminense, vi ele contra o Vasco, vi ele contra o Resende, vi ele contra o Flamengo. Excelente jogador, é uma aposta muito interessante, tá, do Fluminense nesse atleta, que ele vem numa ascensão
muito grande, não é de agora do Volta Redonda. Ano passado ele já estava fazendo uma boa temporada. Agora a questão é, a gente até falou na live de agora há pouco que teve na Central, o Lelê tá vindo para uma posição não carente hoje no Fluminense. Vai sair alguém? É o John Kennedy? Não, a gente não sabe, porque hoje a gente tem Germancano, tem o Alan e tem possivelmente John Kennedy para a posição do Lelê. Óbvio, o Lelê pode jogar pelo lado do campo, mas no Volta Redonda ele joga centralizado. É alto, é rápido, é forte, né? Ele dá pode dar esse outro tipo de opção de mobilidade ao ataque tricolor, mas a gente já tem alguns jogadores ali no elenco. O que o Fluminense vai fazer com eles? Vai trazer o Lelê, vai utilizar ou vai ficar igual outros jogadores que chegaram e mal foram utilizados? Porque para trazer, fazer um investimento e não utilizar, não adianta. Não adianta, ao meu ver, é a minha visão. Alan, Marrone, Michel Araújo chegaram na última janela e poucos jogaram com o Fernando Diniz até o momento. Mas, enfim, o Fluminense está atrás do Lelê, que eu não sou contra a contratação, muito pelo contrário, fui um dos primeiros aí a falar abertamente sobre o Fluminense ir atrás da situação do Lelê. Mas a gente está vendo algumas saídas do Fluminense que se tornam prioridade do Flu para repor o elenco. O ataque deixa, até porque a gente tem na posição do Lelê, nada mais, nada menos do que Germancano e John Kennedy, que é o artilheiro do Campeonato Paulista, do Campeonato Paulista. Até me embolei aqui. Então, vamos ver o que o Fluminense está planejando, mas não sou contra a contratação do Lelê em si, bom jogador, pode agregar, mas o Fluminense com essas saídas tem situações mais importantes para resolver no elenco, tá certo? Por que eu falei do John Kennedy? Porque a próxima notícia é sobre o atacante. O Atlético Mineiro faz sondagem por atacante do Fluminense, que é o John Kennedy, que também é o artilheiro do Campeonato Paulista. Me embolei um pouco antes na notícia do Lelê. Ele é o artilheiro do Campeonato Paulista jogando pela Ferroviária. De olho no mercado, o Atlético Mineiro sondou a situação do atacante John Kennedy, que está emprestado para a Ferroviária na disputa do Campeonato Paulista. Apuração da Netflix, de Paulo Brito, jornalista, que a resposta da diretoria tricolor à consulta foi negativa, assim como clubes de São Paulo procuraram o jogador. Desta forma, as negociações nem devem iniciar por conta do desejo do Fluminense em contar com o jogador para a temporada de 2023. John Kennedy tem contrato com o clube até o final de 2025. Estava na mira do Chicago Fire, mas não teve o acordo. A conversa foram encerradas, segundo um jornalista americano. Os americanos queriam oferecer algo em torno dos 15 milhões de reais, mas o Fluminense só tem 60% e não seria nada vantajoso vender John Kennedy. Essa situação, né? O jogador está se destacando no Campeonato Paulista, tem um assédio de outros clubes. O Fluminense já avisou que quer utilizá-lo, o Fernando Diniz quer utilizá-lo para a sequência da temporada, porque eu já falei, John Kennedy ele tem um potencial gigantesco de ser dominante aqui no Brasil, de ser um jogador que impõe respeito nas torcidas adversárias, nos adversários em si dentro de campo, porque é um garoto de muito potencial. Quero muito vê-lo aqui no Fluminense para fazer dupla ao Germancano, para ser suplente quando precisar do Germancano, porque o garoto é muito bom de bola, a gente sabe, né? O que ele precisa é colocar a cabeça no lugar. Meus amigos, essas eram as informações que eu queria trazer. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Qual a sua opinião aí sobre John Kennedy, sobre a situação do Lelê, sobre a parcial dos ingressos? Sua opinião aí é muito importante pra gente. Vamos debater, vamos falar de Fluminense nesse vídeo. Não deixa de deixar o like e se inscrever no canal se você não é inscrito. Beleza? Um abraço, saudações tricolores. Valeu, galera.